E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente começa aí mais um do Trono de Deus, pontualmente meio-dia e 5 para a honra e glória do Senhor. E a gente vem falando aí sobre o profeta Ezequiel, né? Esse profeta aí que passou 22 anos falando da palavra de Deus dentro do exílio babilônico, né? Ele tava lá com toda aquela questão da tribulação que ele estava passando, dos problemas que ele estava passando, que toda a sua terra estava passando, na verdade, né? Toda a nação estava passando por esse problema, por essa questão, por conta da desobediência ao Senhor, né, da fuga do propósito de Deus, o verdadeiro propósito do Senhor na vida deles. E isso os levou a ficarem cativos, né? Ficarem, bom dia, Tereza, que Deus, boa tarde já, né? Que Deus te abençoe aí, te guarde, né? E que a gente possa prosseguir aí na bênção, abençoe sua família também, para a honra e glória do Senhor, que possa estar cada dia mais e mais abençoando essa casa que o Senhor colocou aí no nosso caminho, essa amizade que já existe, né? Mesmo sendo aí só pela internet, mas um dia será pessoalmente, em nome de Jesus, né não? Então, que o Senhor Deus de Israel possa nos abençoar aí. E a gente estava falando aí sobre Ezequiel, né? E o que Ezequiel faz? Ezequiel, mesmo em meio a toda essa... Obrigada, linda! Mesmo em meio a toda esse conflito aí, mesmo em meio a toda essa dor, Ezequiel faz o quê? Ezequiel e ele se posiciona como profeta de Deus. Ezequiel, ele não foge à sua responsabilidade, e ali ele está falando sobre o amor de Deus para as pessoas e falando também sobre o que Deus vai fazer com relação a as pessoas falam assim, Deus vai pesar a sua mão. Na verdade, ele não pesou a mão dele, né? Ele tirou a mão dele de cima do povo, ele tirou a sua glória de cima do povo, e ali o povo começou a sentir tudo aquilo que ele viria a sentir antes, mas não sentiu porque estava pela proteção do Senhor, né? Então, não é que o Senhor pesou a mão, é que o Senhor tirou a mão, né, de sobre o povo de Israel. E aí você vê também que ele é um Deus zeloso. Eu estava conversando isso ontem com a minha mãe, né? E você vê assim que o Senhor não quer que as pessoas venham a escarnecer, que as pessoas venham a tripudiar, que as pessoas venham a zombar do povo que ele escolheu, do povo que ele elegeu, né, dos filhos dele. Mas o que ele está fazendo é exatamente para a correção, para a transformação da vida daquele povo. E aí você vê o povo que estava em volta e que disse, né, bem feito, bem feito, bem feito. E o Senhor chega e fala assim, só porque você disse bem feito, só porque você agiu dessa forma, você vai sentir aí, diferente do povo de Israel, que estava sendo corrigido, você vai sentir a vingança de Deus, você vai sentir a mão de Deus sobre a sua vida, né? O peso da mão de Deus. E aí essa é a diferença, porque quando Deus tira a mão, é uma coisa, quando ele pesa a mão é outra coisa. Ele pesa a mão sobre o inimigo dele, o inimigo das nossas almas. Oi, Sam, tudo bom? Mas Deus tudo abençoe bem, aí como é que você. fala com esse tia? Tá grande ele Oi, já. tia, tá, velho, tá grandão, tá com 4 quilos já. É claro, Grandão, eu sou grandão, só vi mocinho. você quando você saiu da maternidade, né, Sam? Oxi, 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 ponto, ponto, ponto. Papai tá aqui na Ei, live, falando sobre Jesus. Você não quer falar de Jesus? Então fala fique assim, eu quero relaxada, falar de Jesus, é porque eu ouvi a voz dessa doida aí eu me assustei. que modelo do Sérgio, papai. Eu fico tão concentrado no nada. Olha só como eu me Quem concentro bem disse? no Quem nada. disse? Ele tá vendo aí os anjos do Senhor acampando ao redor dele. Ele Oh, tem a meu Deus, visão do você. Espírito de Deus, por isso que ele está concentrado. É verdade, papai, é verdade. Oh, meu Deus, mamãe, não vai rolar não essa ajuda aqui. Oh, meu Deus, eu queria te ajudar, mas não vai rolar não, mamãe. Peraí, deixa eu ver.
Se a tia ficar Profecia contra calada, eu acho Tiro. que ele... Não, você tá no fone de ouvido, ele não tá te ouvindo, não. Ah, Profecia contra Tiro. É justamente sobre isso que você está falando aí, né? Ele pega, antes de ler a profecia contra Tiro e começar, que é um capítulo bem curtinho, esse 26, eu queria pedir autorização sua aí para ler um negócio lá em Romanos. Pode ser? É, meu amor, não vai rolar não. Eu queria te ajudar, mas não vai rolar não. Romanos 8, versículo 29, 30 e 31, ele diz assim: Assim diz o Senhor Jesus, muito obrigado pela sua presença e dê um beijo no pessoal e tchau. Puf, desapareci. Meu Deus. Assim diz o Senhor. Não, assim não. Romanos 8, versículo 29, 30 e 31. Pois aqueles que de antemão conheceu também. Não. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, ele se tornou irmão cordeiro com Cristo. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Ele pergunta. Se Deus é por nós, e essa é a consequência, quem será contra nós? Ou seja, se nós somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo e Deus está conosco, quem será contra nós? E aí a gente vê justamente isso que é está completando a respeito do capítulo de ontem, e vai ter uma lamentação sobre Tiro amanhã, né? Tiro nada mais é do que uma cidade também. Uma cidade extraordinariamente grande, que o comércio de todo mundo estava reunido nos armazéns de Tiro. Olha só que impressionante isso. Os mercados dessa cidade foram os primeiros a se aventurar a navegar pelas águas mediterrânicas, fundando colônias exatamente. nas costas ilhas vizinhas do Mar Egeu, na Grécia, na costa do norte e na África, em Cartago, na Sicília, em Córcega, na Península Ibérica e mesmo além dos pilares de Hércules, em Galileia, Cádiz. No tempo de Davi foi forjada uma aliança entre os hebreus e o povo de Tiro, que foram governados durante muito tempo pelos seus reis nativos. Era uma grande potência econômica e um grande desbravador, tipo da era onde se navegava pelas costas dos mares e dos rios, e alcançou grande crescimento. E de repente, quem é por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí ele diz justamente isso aqui. Você quer que eu leia? Sim, pode ler. Ou você quer falar? Quer? Não, pode Eu ler. leio todo? Tem tua Pode ler. borracha aqui até o 21? Sim. Então tá bom. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, Tiro, desce. Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: Bem feito, foi arrombada a porta dos povos. Ela se abriu para mim. Eu me tornei rico, agora que ela foi arrasada. Por isso, assim diz o Senhor Deus: Eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você. Assim como o mar faz subir as suas ondas, elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus. E ela se tornará despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente
serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, que virá da Babilônia, do norte, e que é o rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas, que estão no continente, ele as matará à espada. Construirá torres de ataques e levantarás uma rampa contra você. Virá com uma barreira de escudos, deporá os seus arietes contra as suas muralhas, e com barras de ferro derrubará as suas torres. Os cavalos dele serão tantos que você ficará coberta de pó. As suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros de guerra, quando ele entrar pelos seus portões, como quem entra numa cidade em que se fez uma brecha para a muralha. Com os cascos dos seus cavalos, socará todas as suas ruas, matará o seu povo à espada, e as fortes colunas cairão por terra. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. As suas pedras e a sua madeira, e o pó e o seu pó eles lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das suas canções, e não se ouvirá mais som das suas harpas. Farei com que você, de você uma rocha escalvada. Você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não é fato que as terras do mar tremerão com o estrondo da sua queda, quando gemerem os feridos, quando se disser espantosa matança nas suas ruas. Todos os príncipes do mar descerão os seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas roupas bordadas. Eles se vestirão sentados no chão, tremendo sem parar, e ficarão espantados por causa de você. Farão uma lamentação em você, sobre você, dizendo, que a gente vai ver no capítulo de amanhã, a lamentação. Como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade que dominava os mares, você, os seus moradores que atemorizavam todos que moravam ali. Agora as ilhas tremem no dia da sua queda. As ilhas que estão no mar ficam assustadas com a sua ruína. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu fizer de você uma cidade arrasada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer o abismo vir sobre você e as muitas águas a cobrirem, então farei você descer com os que descem a cova ao povo antigo. Eu a farei habitar nas partes mais baixas da terra, em lugares desertos antigos, com o que descem a cova, para que você não seja mais habitada. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de você um grande espanto, e você deixará de existir. Quando a procurarem, você jamais será encontrada, diz o Senhor. A cidade de Tiro hoje nada mais é do que ruínas, que são visitadas hoje por turistas. Mas eu estava olhando aqui umas imagens da cidade de Tiro, porque agora eu estou no celular. Você está rindo porque eu estou pesquisando agora, né? Você está toda bonitinha, maquiada aí. Eu botei um efeito aqui para ver se eu recebi um elogio também, de que eu tô com a cara meio praiana e tudo mais. Mas não me dá elogio, não. É só para Claudinha, que tá toda cheia da make, não sei o quê. Parabéns, gostei mesmo também. E olha só, e é impressionante, eu estava vendo aqui umas imagens e é impressionante como a terra, até hoje, a antiga cidade de Tiro,
é nada mais, nada menos que ruínas que são visitadas por turistas. Mas nada mais, nada menos que isso. Essa grandiosidade que ela tinha no comércio, de desbravar os mares e de fazer isso, deixou de existir de forma inimaginável, inacreditável. E era uma cidade para ser uma potência mundial, né, velho? Pela localização e tudo mais. Exatamente, pela ousadia, né? Porque eles foram os primeiros, eles tiveram o potencial deles, o crescimento deles aí foi devido a essa ousadia que eles tiveram. Eles foram os primeiros a ousar, né? Ó, a Teresa está falando aí que você tá lindão também, viu? Obrigado, querida. Pois é, manda bala aí, pode falar. Não, pode mandar bala você. Pode É? mandar bala. É, claro. Então tá bom. Então ele começa aí falando sobre a profecia contra Tiro e ele faz o mesmo discurso, se você perceber, o mesmo discurso da. Oh, mas a Claudinha ganhou, sinto muito, Marcela. Ele faz o mesmo discurso que ele começa fazendo lá no 25, né? Ele fala, né? Porque você disse o quê? Bem feito. Porque você disse, bem feito, Exato. está quebrado a porta dos povos, abriu-se para mim, e me tornarei rico, agora que ela está assolada. Então, porque você se vangloriou até de uma coisa que não foi, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com não foi você que conquistou, não foi você que fez nada. E mesmo se você se vangloriou da dor, do sofrimento do meu povo, daqueles que me buscam, né, que deveriam me buscar. Porque você fez isso, então você Ó, vai. guarda essa palavra que a Claudinha falou aí, porque deveria me buscar. Continue, Claudinha. Então você vai aí, você vai pagar, né? Digamos assim, você vai sentir o peso da minha mão. É onde eu falei da diferença quando Deus tira a mão e quando ele pesa a mão. Ele pesa a mão sobre o povo de Tiro, sobre o povo de Amon, sobre o povo, ele pesa a mão, né? E ele fala o tempo todo, vocês vão sentir a minha ira, a minha vingança. Mas quando ele fala sobre o povo de Israel, ele fala assim: vocês vão sentir a minha correção, né? Ele não está se vingando do povo de Israel, ele está corrigindo, em algumas traduções, castigando, né? Digamos assim. Uhum. Mas, oi, que foi? Sim. Que você fez esse Hum? olhão aí? Você fez um Não, de olhão vez em assim. quando eu faço esse olho mesmo. É porque os óculos é grande. Então, a gente vê aí essa diferença muito grande. Se você voltar historicamente, né? Se a gente voltar historicamente, vamos ler um pouquinho aqui, porque ele fala mais sobre a história também. Ah, Manda. lá em Isaías 23, a gente voltar um pouquinho em Isaías. Isaías é o grande profeta. Por que Isaías é um grande profeta, Marcelo? Você sabe? Ele é um Porque Deus profeta. instituiu ele um profeta? Não sei não, porque nessa tradição. Isaías, ele fala sobre a vinda de Jesus o tempo todo, né? Ele é aí um grande profeta, ele é muito utilizado no Novo Testamento, se volta muito nas profecias de Isaías, porque foi através de Isaías, você vê. Quando você está no Novo Testamento, que você tem que fala assim, porque o profeta, a maioria das profecias que eles estão se referindo aí são as profecias de Isaías, né? Que são as profecias de Deus, claro, mas quem profetizou, quem foi usado para profetizar foi Isaías. Então ele é aí usado como um grande profeta. É bem bacana isso. É um livro bem cheio também de chaves, sabia? Tem que ter Sim. bastante atenção para ler, porque ele é cheio de chaves, de pedacinhos, assim, importantes. Ele fala assim, ó, Isaías, antes de Ezequiel, ele fala, né, a profecia contra Tiro. Ele fala, há uma sentença contra Tiro. E a sentença diz, uivai.
uivai. Navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhe foi isto revelado. Calai-vos, moradores do litoral, vós a quem os mercadores de Sidom enriqueceram, navegando pelo mar. Através das vastas águas vinha o cereal, dos canais do Egito e a ceifa do Nilo, como a sua renda, Tiro, que vieste a ser a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei donzelas. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, com ela se angustiarão os homens. Passai a Tarsis e uivai, moradores do litoral. É esta, acaso, a vossa cidade, que andava exultante, cuja origem data de remotos dias, cujos pés a levaram até longe para estabelecer-se? Quem formou esse desígnio contra Tiro? A cidade destruidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra. O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio. Quer dizer, foi Deus que te deu essa honra. Foi Deus quem te deu essa beleza. Ele fala: o Senhor dos Exércitos formou o desígnio para denigrir a soberba de toda a beleza, envilecer os mais nobres da terra. Percorre livremente como o Nilo a tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar, turbou os reinos, deu ordens contra Canaã, para se destruíssem as suas fortalezas, e disse: nunca mais exultarás, ó oprimida virgem filha de Sidom. Levanta-te, passa a Chipre, mas ainda ali não terás descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que até há pouco não era povo, e que a Síria destinara para os sátiros do deserto. Povo que levantou suas torres e arrasou os palácios de Tiro, e os converteu em ruínas. Uivai, navios de Tarsis, porque é destruída a que era a vossa fortaleza. Naquele dia Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, segundo os dias de um rei, mas no fim da sentença dos 70 anos, dar-se-á como Tiro o que consta na canção da meretriz. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó meretriz, entregue ao esquecimento. Conta bem, toca, multiplica as tuas canções, para que se recordem de ti. Findos os 70 anos, o Senhor atentarás para Tiro, e ela tornará ao salário da sua impureza, e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor, não serão entesourados, nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam perante o Senhor, para que tenham comida em abundância e vestes finas. Por que você leu o capítulo todo, Cláudia, 23? Porque Tiro, o que acontece? Tarsis, ele tinha Tiro como uma fortaleza, mas Tarsis não crescia porque Tiro não permitia o crescimento de Tarsis. Quando Tiro é arruinada, Tarsis, ele tem aí o privilégio do crescimento. Em contrapartida, Tiro não vai se sustentar, ele não vai conseguir se levantar. E durante 70 anos, Tiro será esquecida. Depois, quando Tiro ela for relembrada, ela vai ser relembrada por Deus novamente.
E o Senhor diz que quem deu o poder a Tiro de ter tudo aquilo foi Deus. E Tiro zombou da cidade a qual Deus escolheu e que Deus estava corrigindo, ao invés de agradecer por Deus dar mais uma oportunidade de crescimento. Porque Deus não iria colocar a mão sobre Tiro se Tiro não tivesse zombado de Israel, de Foi o que Canaã. nós falamos ontem, né? A importância de Exatamente. que eu prospero, as coisas ao meu redor prosperam. E aí Tiro começou a achar que ela prosperou porque Israel padeceu. E uma grande Exatamente. falha nossa é achar que nós, para ganhar, outro precisa perder. É uma grande Exatamente. falha. Por isso que eu digo, cara, que a palavra de Deus nada mais é do que um grande manual de vida mesmo. Porque não existe isso de que, para eu ganhar, Claudinha precisa perder. Para eu ganhar, para Tiro ganhar, Israel precisa morrer, padecer, falecer. Não existe, dá para todo Exatamente. mundo crescer junto. A oportunidade Exatamente. é para todo mundo e está todo mundo junto dentro do processo de crescimento. E aí, dá para lembrar exatamente de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem como não Exatamente. ser assim. Porque de E aí verdade, ele olha fala. só. Vai, fale, Claudinha. E aí ele fala, sabe, Marcelo, assim, que depois que rompe os 70 anos, Tiro ele volta a se sustentar com um salário. Mas o salário que Tiro se sustenta, ele não se sustenta sozinho, ele precisa pagar a Israel. Olha só que interessante. Ele precisa pagar a Canaã, ele precisa pagar a Israel depois dos 70 anos, para que ele possa ter sustento, para que ele possa ser próspero, para que ele possa ter alimento. Então, o dinheiro que ele se prostitui lá, quando Deus fala de prostituição, ele está falando sobre buscando em outros deuses. Então, assim, o dinheiro, a conquista, o salário que ele ganha nas prostituições, nas coisas erradas que ele faz, de qualquer forma volta para Deus, porque ele tem que pagar para Jerusalém, para que Jerusalém possa abastecê-lo. Quer dizer, Né? você achou que você era potente, que você era isso, que você era aquilo, e agora você paga para Jerusalém te abastecer. Exatamente. Eu fico pensando assim, olha só. Fico pensando assim, o insight que veio à minha cabeça desse capítulo de hoje é assim, que incrível isso. E aí Cláudia falou assim, o povo que deveria me buscar, que nem está buscando, mas deveria me buscar. Mas ainda assim, pergunta assim, você tem família? Você que está aí do outro lado, tem família? Tem uma família, tem um pai, tem uma mãe, tem um irmão. Vocês brigam, se desentendem? Eu brigo com Sim. meus irmãos, então, eu brigo com meus irmãos, brigo com minha irmã, brigo com minha mãe, brigo com meu pai, sim, eu brigo. E aí eu quero que alguém venha de fora tomar partido disso, começar a falar mal, por exemplo, de Cláudia, começar a falar mal da minha mãe, começar a falar do meu irmão. Mesmo que eu esteja num processo de não buscar o meu pai, por exemplo, né? De não ter comunhão com ele, de não estar ainda, a gente está meio assim e tudo mais, porque a gente está meio brigado, porque teve um desentendimento e a gente ainda não alinhou as expectativas desse desentendimento, aí vem alguém de fora e senta a borracha em mim. O que a Cláudia vai fazer com esse processo? Vai falar assim, ei, cale sua boca, não venha O abrir velho sua homem boca se para falar levanta. do meu irmão, porque eu sou da família. Se eu quiser esculachar ele, eu esculacho, mas você não é nada daqui, vá-se embora e se atente do que você está fazendo. E é esse Quem partido é que Deus está você? tomando. Exatamente. Quem é você para vir falar alguma coisa? Você tá ficando doido? Tá Ou achando que seja, você. mesmo que estejam brigados, mesmo que você não esteja buscando, ainda assim, Deus é zeloso, como Cláudia começou a live dizendo. Deus é zeloso, ele defende o seu povo, mesmo que o seu povo esteja brigado com ele. Não é ele que briga com o povo, é o povo que briga com ele. Não é ele que se afasta Exatamente. de mim, sou eu que me afasto dele. Sou eu que me afasto dele. Ele está lá no mesmo Exatamente. lugar. Isso aí é muito importante, sabe, Marcelo? Porque é exatamente isso. Não é Deus que se afasta da gente, a gente se afasta de Deus. A gente se afasta de Deus de várias formas, às vezes sem nem perceber que está se afastando, mas é a gente que se afasta dele. Ele nunca nos deixou. Ele nunca nos deixou. E nem nunca vai nos deixar, porque ele nos ama muito, né? Ele é um pai não deixa um filho. Um pai não deixa um filho.
Aí você pode falar assim, ah, mas quantos pais deixaram filhos aí para adoção, que não sei o quê? Olha, alguns deixaram para adoção porque acharam que era o melhor para essa criança, porque não tinham condições de criar e tiveram medo do que ia fazer. Outros que deixaram por adoção, deixaram porque também acreditaram que era o melhor, porque se acharam que não eram bons pais. Então não acreditavam que estavam abandonando seus filhos ao léu, nem nada disso, e sim que estavam fazendo ao bem, né? Então, assim, pai. E outra coisa, pai de verdade é aquele que cria, não é aquele que coloca você no mundo, é aquele que tá ali com você o tempo todo, que então pode ser sua avó, pode ser o tutor aí da, do colégio interno, pode ser o tutor do orfanato, enfim, pai é aquele que verdadeiramente tem esse amor de pai por você. E assim, mesmo aqueles que tiveram, eu não consigo ver. Assim, eu não sei como é que seria meu coração, sabe, Marcelo? Porque se eu tivesse sido deixada, né, largada, abandonada, digamos assim, eu não sei como seria meu coração, porque eu não fui, a gente só pode Cláudia teve dizer uma época depois que do que achava que era viveu. adotada. Teve uma época que diziam que eu era adotada. Aí o que que acontece? Diziam isso, entendeu? É um absurdo, eu sou a cara da minha mãe, Não, velho. não eram os irmãos que faziam isso, porque a gente Não, não não faz bullying era, com nossos fazia irmãos. tortura Nunca fizemos. psicológica. Não, nunca Como do fizemos. absurdo. Chegaram a ponto. Oh, não vou falar, não, deixa pra lá. E aí o que que acontece? Quando você. Às vezes as pessoas pensam, pô, fui abandonada, fui largado, fui deixado. Eu não sei qual foi a realidade daquele pai e daquela mãe que deixou ali no orfanato, sabe? Eu não sei o que que aconteceu. Então eu não vou julgar. Às vezes é simplesmente por amor mesmo, porque não tenho condições, não sei o que fazer, não tenho maturidade, eu tenho medo, sei lá. E aí age no desespero. Não posso julgar isso, não posso dizer que é certo ou que é errado, ou que eu não gostaria, entendeu? E não faria também, mas não Mas dá ainda para assim, julgar. se isso aconteceu de alguma forma com você, lembre-se e saiba o seguinte: você não foi um erro de percurso. Muito importante Não, isso de aqui. jeito nenhum. Você não foi um negócio que não foi planejado, que foi sem criar. Ah, mas é porque o meu filho não foi planejado. Não foi planejado por você, mas por Deus Marcelo não foi um planejado propósito. pela minha mãe e pelo meu pai, não. Foi não. Isso aí foi um erro de percurso. Foi não. Foi um erro de. Eu fui um erro de percurso de um anticoncepcional que não fez efeito. E aí acabou um. Uai, foi isso mesmo. Mas aí eu não sou um erro de percurso. Olha só que erro de percurso maravilhoso e extraordinário que está aqui servindo ao Pai e falando sobre o Pai. De repente eu não fui planejado pela minha mãe, pelo meu pai, mas pelo meu Pai maior eu fui planejado. Eu tenho Na verdade, certeza e plena na convicção disso. A palavra verdade, de Deus diz Marcelo, isso a ainda gente tá assim. ferrado, sabe por quê? Porque dos 4 filhos, o único planejado foi Juliana. Sabia disso? Ah, agora eu entendi um monte de coisa. Foi a única planejada. E Estamos aí, ferrados. o que que acontece dentro desse processo é o seguinte: saber que o planejamento ele vem do alto, ele não vem de mim, não vem de você, ele vem do alto. E é mais importante, e Deus diz na palavra dele, ainda assim, que uma mãe abandone o seu filho, eu jamais o abandonarei. Eu jamais o deixarei. E isso é de extrema importância. E olha só, não existe forma mais extraordinária de provar isso do que na palavra dele, quando ele diz assim: se Deus é por nós, Deus me fez irmão de Jesus. Ele me deu como co-herdeiro com Cristo. A partir de agora, eu estou com ele e ele está comigo. E a partir daí, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, as coisas boas, as coisas ruins, as coisas desafiadoras e as coisas fáceis. Também, é, quem virá contra mim? Né? Se Deus é por mim, quem virá contra mim? E aí um exemplo claro de Tiro aí até hoje, 2020, quase Era isso que eu ia falar 2021. agora. O Senhor, ele não volta atrás na sua palavra. Não volta atrás na sua E Tiro palavra. lascadinho. É. Por isso.
Por isso que eu voltei em Isaías. Por quê? Porque ele coloca assim, que Tiro, olha só, ele diz que Tiro não iria voltar, né, a produzir, Tiro ficaria deserta, como se em ruínas, não teria mais chance de produção. E aí a gente fala assim, mas o Senhor deu oportunidade para Ezequias, o Senhor deu oportunidade para fulano, para Beltrano, para Ciclano, e aí ele vai falando, né? A gente pode ter esse pensamento, oi Sara, Deus abençoe. Mas o que acontece, Marcelo? O Senhor, em sua onisciência, ele sabia, como a gente leu lá em Isaías, que Tiro iria permanecer em sua prevaricação, que Tiro iria continuar buscando em prostituições, não iria agradecer a Deus por ter se lembrado dele, digamos assim, depois de 70 anos. Diferente de Israel, que depois de muito tempo acaba tomando um posicionamento, depois se afasta de novo, mas enfim. Mas Tiro não. Tiro não se posiciona a favor de Deus, entendeu? Então, Deus não volta atrás. Ele disse o quê? Que se é uma promessa, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, então eu sararei a sua terra. Então, como eles não buscaram, eles não correram atrás, eles não se humilharam diante da presença do Senhor, o Senhor não sarou a terra deles. Verdade. Então, eles vivem até hoje em ruínas. E outra coisa interessante que a gente vê aí é que ele fala assim, lá no 17, ele diz assim, levantarão lamentações sobre ti, e te dirão como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade que foste forte no mar, tu e teus moradores, que atemorizastes a todos os teus vizinhos, agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, e as ilhas que estão no mar turbar-se-ão com tua saída. Ele está falando que todas as ilhas vão sofrer aquilo que você falou. Aqueles com quem a gente tem parceria, aqueles que estão na nossa volta, eles acabam também sofrendo pelo que acontece na nossa vida. Às vezes a gente fala assim, o pecado é meu, então eu serei punido, corrigido pelo meu pecado. Mas quando eu sou corrigido pelo meu pecado, quando eu sou punido pelo meu pecado, aqueles que estão à minha volta também vão sentir. Mas eles não pecaram. Não pecaram. Mas eles estão à minha volta. E eles vão sentir. A minha mãe vai sentir. Por que ela vai sentir? Porque ela me ama como mãe. É isso aí. Os meus irmãos vão sentir. Os meus pais vão sentir. Os meus amigos vão sentir. A minha família em geral vai sentir. Então, quando Tiro cai, né? Quando ele fala assim, os teus moradores, ou em outras traduções ele diz assim, o continente, todo o continente sente a queda de Tiro. As ilhas sentem a queda de Tiro. O povo sente a queda de Tiro. Toda a economia sente, porque vem Nabucodonosor junto com a Babilônia inteira e destrói tudo isso aí, toma o comércio e se torna a potência dessa época, e todo mundo sente a desgraceira. Todo mundo sente se enfraquecendo politicamente, se enfraquecendo financeiramente, se enfraquecendo economicamente, e por conta disso, meu Deus, e agora? Né? E agora? É muito cabuloso. E aí, se a gente fosse trazer isso para a nossa realidade, Claudinha, para o nosso dia a dia, para o nosso estudo diário aqui, direto do trono, o que a gente falaria para esse povo que nos escuta em relação a essa história? Amai ao teu próximo como a ti mesmo. Se Tiro tivesse se posicionado com amor e misericórdia sobre a cidade de Israel, Tiro não sentiria a queda de Israel e seus circunvizinhos não sentiriam a queda de Tiro. Não se alegre, não tenha prazer na dor do outro. Legal.
Não tenha prazer na dor do outro. E isso assim, Marcelo, a gente falando do passado, falamos do presente, vamos falar um pouquinho sobre o futuro lá em Apocalipse 18. Apocalipse 18, eu vou ler o 9, o 10, o 21 e o 22. O 9 fala assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaça do teu incêndio e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, 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 tu grande cidade babilônica, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. O 20. Exultai sobre ela, ó céu, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. 21. Então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. Então, o Senhor está falando aí no futuro, está falando de Apocalipse 18, quando a Babilônia vai cair, quando haverá a queda do Império Babilônico, né? Então, o Senhor está aí retomando lá no 20 e no 21 de Ezequiel 26, ele fala assim: então te farei descer com os que descem a cova ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos e antigos, com os que descem a cova, para que não seja habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e já não serás. Quando te buscarem, jamais será achada, diz o Senhor. O Senhor está falando que assim como fez a Tiro, fará a Babilônia. Não agora, mas ele fará a Babilônia também. Porque a Babilônia repudiou Israel, porque Babilônia zombou, aprisionou, machucou, escravizou, porque a Babilônia fez isso com ordem de Deus. Então, por que que ela vai pagar por isso se Deus é quem mandou? Porque também foi a Babilônia que levou para dentro de Israel os seus deuses, ensinou as coisas erradas, anunciou os seus oráculos, enganou Israel para adentrar ao reino. Ezequias, o rei Ezequias, que foi segundo o coração de Deus, segundo o coração de Davi ali, o único rei que seguiu os mandamentos de Davi, ele cometeu um erro. Ele abriu a sua casa para o rei da Babilônia, e lá quando ele entra, que ele olha a riqueza, ele olha tudo que tem, todo o poder de Israel, ali ele passa a cobiçar a Israel, a cobiçar a casa de Deus. Então ele começa com essas... ele sabia que não podia vencer a Deus. Então ele precisava separar. Eu já disse isso, mas eu vou repetir. Precisava separar o homem de Deus. E o inimigo das nossas almas, o diabo, porque a Babilônia, assim como o Egito, que representa o mundo, a Babilônia está representando o inimigo das nossas almas. Ele está representando diretamente a Satanás no Antigo Testamento. E o inimigo das nossas almas, ele sabe que ele não pode derrotar a Deus. E a única forma dele nos derrotar é nos afastando de Deus. É nos deixando longe da presença do nosso Criador. E uma das coisas que ele faz frequentemente, sabe, Marcelo? Como Deus mesmo diz, o Deus desse século cegou a humanidade. Porque uma das coisas que o diabo faz é exatamente isso, é nos cegar. Nos cegar perante tudo que Deus faz na nossa vida,
nos cegar perante o amor que Deus derrama sobre nós, nos cegar sobre as grandes conquistas que o Senhor nos deu, nos cegar perante, eu estava conversando isso ontem à noite, nos cegar perante milhões de coisas que acontecem na nossa vida. E a gente cobra de Deus, a gente se posiciona com relação a pequenas coisas que nós achamos que não recebemos do Senhor. E o Senhor fala assim, meu filho, eu não te dei isso, mas eu te dei tanto mais. Eu te dei meu próprio filho por amor. Eu te dei conquistas inumeráveis e que às vezes a gente pensa aí que são pequenas, que não são nada. Eu vou citar um exemplo. A gente tem uma causa aí na justiça, duas causas na justiça. Não vou falar contra quem, porque é antiético falar isso, mas a gente tem duas causas na justiça, uma a gente até ganhou. E uma no valor de 37 mil reais. 37 mil reais. E a gente ganhou essa causa, e quando você vai lá para retirar o dinheiro, o local, né, que a gente ganhou a causa, diz assim para você, tudo bem, você ganhou a causa, mas não tem dinheiro aqui, sinto muito. Você não, né, não posso fazer nada por você. E aí a gente fala assim, poxa Deus, por que o Senhor não me abençoa e não me dá esse benefício, não me dá essa honra, né? Por que isso? O Senhor fala assim, que tudo que acontece, que nada fica impune, nada fica impune. Que os olhos do Senhor estão atentos a tudo que acontece. Ele não permite que a gente passe por aquilo sem que a gente seja corrigido como Israel foi, sem que a gente colha o fruto daquilo, né? A consequência daquilo que a gente fez. Mas não cabe ao homem qual é o julgamento de Deus, qual é a vingança de Deus, qual é o posicionamento do Senhor. Não cabe ao homem. A palavra do Senhor diz assim, a vingança... Oi? Nem é o se quê? vai ter. Nem se terá a vingança. Exatamente, ele diz assim, a vingança é minha. Que exista vingança. Pois é, a vingança Exatamente, ele fala, a vingança é minha, diz o Senhor dos Exércitos. A vingança vai acontecer, mas ele fala, a luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, quando ele está falando assim, a vingança é minha, porque ele sabe contra quem ele está lutando. Ele não está lutando contra o filho dele. Ele está lutando contra o inimigo das nossas almas. Às vezes o nosso coração quer que o mal seja feito contra o nosso irmão. Ele contra o nosso irmão. Inferno porque ele Exatamente, porque ele se posicionou de uma maneira ruim contra mim, porque ele não me ajudou, porque ele me roubou, e não será feito contra ele, mas contra o inimigo das nossas almas. E na verdade, o que a gente precisa pedir a Deus é que ele se converta, é que o Senhor mude o coração dele, é que transforme a alma dele e que dê a ele a oportunidade de ser liberto. Fala assim, poxa, mas eu perdi 37 mil, será que perdeu mesmo? O problema do ser humano, psicologicamente falando, quando a gente fala sobre inteligência emocional, o problema do ser humano, psicologicamente falando, é que nós contamos todas as ruínas da nossa vida, mas nós esquecemos de contar todas as bênçãos e todas as alegrias que vêm sobre as nossas vidas. Então, assim, o Senhor não me permitiu receber 37 mil, mas eu estava no posto de gasolina sem um centavo, porque o Senhor disse que não queria mais que eu fizesse lotação, e eu fazia lotação. E ele disse que não queria mais, que eu estava colocando a minha vida em risco. Eu disse, tudo bem, Deus, mas eu preciso do combustível, porque no lugar onde eu estou trabalhando eu não ganho o suficiente, eu rodo muito e não ganho o suficiente para pagar o combustível. E eu preciso do combustível. E o Senhor me testou. Eu fui no posto de gasolina e cheguei lá no posto e falei pro rapaz, coloca aí 30 reais de gasolina. Ele colocou
Eu olhei o cartão de débito, quase que chorando, entreguei na mão dele, olha a fé que não é fé, né? Entreguei na mão dele e disse, no débito, moço. Coloquei a senha e o cartão passou. E eu não tinha cheque especial, não tinha nada disso. E o cartão passou e eu olhei assim e falei, tá bom demais. Não pergunta de onde veio, não. Vai embora. Entendeu? Deus te deu, vai embora. A minha mãe estava no Rio de Janeiro e a gente estava passando por uma situação muito difícil. E ela virou para Marcelo e falou assim: meu filho, vai lá no banco e vê se tem. Mãe, mas não tem. Meu filho, vai lá no banco e vê se tem lá o dinheiro do aluguel, os R$ 300 do Porque aluguel. nessa época não tinha internet, nem internet É, banking, não dava para sair de casa, não, para saber de casa. Tinha que ir lá tirar o saldo e tinha que ir esperar. lá. Então vai lá, meu filho. E aí Marcelo foi lá e disse: mãe, olha, tem mesmo. Tinha o dinheiro certinho do aluguel. De onde veio? Dos céus. Não interessa quem depositou, sabe? Foi dos céus que veio. A gente tava, vou contar uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Só minha mãe sabe, não sei nem se ela vai ficar zangada que eu vou contar. A gente viajou para Salvador e a gente fez uma viagem aí de 3 meses e a gente viajou com dinheiro contado, certo? Para poder fazer a viagem, para passar os 3 meses viajando. E aconteceu um imprevisto. A pessoa que iria pagar uma parte, né, dos nossos prolabores, ele nos enganou e não pagou. E eu estava em Maceió, sem falar uma palavra para minha mãe, eu estava sofrendo sozinha, porque eu não queria que ela soubesse. E eu estava pensando o que eu ia fazer, e minha cabeça estava pensando assim, e eu estava afastada de Deus, né, nessa época, eu estava afastada de Deus. Ah, eu sei lá, vou colocar no cartão de crédito, mas tem lugar que não aceita cartão de crédito durante a viagem, eu não sei, mas eu vou fazendo aí, vai dar certo, e a gente vai voltar para casa de uma forma ou de outra, e vai dar certo. E aí, o que que acontece? E outra coisa, depois ia ter que pagar o cartão de crédito, como é que ia ter dinheiro para isso, né? E aí eu fui no banco para poder, assim, eu fui no banco, falei, eu vou ali no banco. E aí quando eu tirei o saldo do banco, tinha um valor altíssimo na conta. Altíssimo, altíssimo mesmo, um valor assim que eu não estava esperando, que não era para receber. E aí eu estava afastada de Deus, eu estava literalmente afastada de Deus, e eu me lembro como hoje a Fernandinha estava comigo, e eu ajoelhei no chão do banco, e comecei a chorar e agradecer a Deus. Agradeci, não contei para ninguém. Agradeci, agradeci, agradeci a Deus, porque o Senhor havia resolvido o problema, né? E, e cara, eu só agradeci, de verdade, e chorava. Aí a minha sobrinha achou que tinha acontecido alguma coisa comigo, ela me abraçava, tia, tá tudo bem, tia, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu falei para ela, tá tudo bem mesmo, porque Deus deu. E toda a honra e glória seja dada a Ele, porque Ele deu. Então, o que que é 37 mil? O que que é todas essas coisas, né? Que a gente se sente perdedor, que a gente se sente humilhado, que a gente se sente fracassado, às vezes, diante do verdadeiro poder do Senhor sobre as nossas vidas. Do verdadeiro amor, do verdadeiro transbordar do Senhor, da solução das nossas dificuldades, dos nossos problemas. A palavra de Deus diz: eu não vou deixar que o justo mendigue o pão, eu não vou permitir que você deva a ninguém, eu não vou permitir que você ande com seu nome sujo, eu não vou permitir que essas coisas aconteçam com você. A palavra de Deus diz: ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. E todas as vezes, o Senhor nos abençoou. Não houve uma vez que nós passamos por dificuldade ou por problemas onde o Senhor não colocou a mão sobre a nossa cabeça. E não é uma questão de dinheiro, é uma questão de amor. É isso aí.
Tiro era uma cidade muito rica. Era uma cidade que tinha um potencial muito grande, mas que deveria olhar para o lado e se unir com seu irmão. Porque essa é a verdadeira religião, como o Marcelo diz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a A ti mesmo. palavra que diz. É. Mas eu digo assim, que você repete isso várias vezes. Uhum. E é verdade. Essa é a verdadeira religião. Esse é o verdadeiro posicionamento que nós temos que ter na nossa vida. Quando a gente se posiciona como servo de Deus, Ele nos faz prosperar, independente de perder 37 mil, mesmo ganhando uma causa. Porque não é dinheiro, prosperidade não é dinheiro. Prosperidade não é dinheiro. E outra coisa, mas por que Deus permite isso? Por que Deus permite que eu passe por isso? Porque Ele quer que você ame a Ele, independente de qualquer coisa. Ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas. Ele não quer que você ame a Deus, ame a Ele pelo que Ele pode te dar, mas por quem Ele é na sua vida. Então, às vezes, a gente passa por essas dificuldades para que a gente possa abrir os olhos e falar assim, independente disso, eu amo a Deus, e Satanás não vai colocar intriga no meu coração para que eu diga, Deus fez isso comigo, que Deus é injusto. Não, eu amo. Eu amo com meu pai doente, eu amo com o que aconteceu com João, eu amo com as causas que mesmo eu tendo ganho eu não recebi, eu amo com qualquer dificuldade que eu possa passar na minha vida, não quero passar mais não, Senhor, por favor, mas eu amo, independente de qualquer coisa que venha, porque Ele é Deus, e Ele me amou primeiro, e Ele não me deve nada. É verdade. Ele não me deve nada. Então a gente se engana, sabe, Marcelo? A gente se engana achando que Deus é devedor das promessas, que Deus é devedor do amor, que Deus é devedor porque Ele me colocou aqui, eu não pedi para estar aqui. Mas não quer ir embora, né? Não pediu para estar aqui, mas também não quer ir embora daqui. Né? Desse jeito. E tu quer? Eu quero. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu quero. Eu quero estar nos braços do Pai. Eu acho que eu digo assim, eu tô pronta. Mas se ele chegar para mim e falar assim, é agora, Eu juro para você que eu abro um sorriso. é, Eu digo, eu vamos. espero mais um pouquinho. Eu digo para ele, vamos. Vamos. Bora. Agora. Vamos logo. Chega. Mas você tem plena convicção e certeza de que você tem algumas coisas, muitas mais para fazer aqui. Sim, mas não são mais importantes do que estar nos braços dele, entendeu? Minha vida é Será? espiritual, não é terrena. Então, é isso mesmo que eu penso assim, Claudinha. Olha só, minha vida é espiritual e não terrena. Mas eu penso assim, quanto mais eu estou aqui falando da palavra do Pai e fazendo aquela pressão que a gente tem conversado aqui sobre o livro de Ezequiel, quanto mais pressão a gente faz, quanto mais palavra a gente faz, mais pessoas são alcançadas lá em cima, para lá para Sim, cima. mas é como Paulo diz, sabe, Marcelo? Se eu viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Então, seja pela Sim, é morte isso ou pelo aí. arrebatamento, ou pela morte ou pelo arrebatamento, estar nos braços do Pai é lucro. Estar nos Sim. braços de Deus é lucro. Por isso que eu digo que eu tô pronto, não digo que eu quero, Se entendeu? ele, Porque eu quero viver mais algumas outras jornadas que eu tenho plena convicção de que ele me deu, entendeu? Que ele me colocou sim, como mas missão. eu entendo, mas você entende também que quando você está pronto,
quando você está disposto e o Senhor diz, vamos, é porque a sua jornada acabou. Ele diz Sim, assim, combati sim. um bom combate, encerrei a carreira e permaneci a fé. Então, se o Senhor disse, vem, é porque você fez tudo que tinha que fazer. Tá na Uhum. hora. E eu digo, bora! Agora! Eu acho que eu ainda faria igual Ezequias. Me dá mais 15 anos, Senhor. Mas 15 anos. E olha que eu tô doido pra ver o João. Eu juro pra você, Cláudio, que eu tô doido pra ver o João. Mas eu acho que hoje, se ele falasse assim, fecha a conta, passa a régua, assim, embora, eu falava assim, Senhor, Me dá mais 15 15 anos. graus, 15 graus, Não, 15 são graus, 10 graus. 10 graus, 10 15 graus para anos. 15 anos. Então, por favor, de verdade. Sim, eu entendo. Assim, você tem preocupações terrenas, por exemplo. Eu tenho preocupações terrenas, sabe? Eu tenho o meu pai, que é uma pessoa que depende muito de mim, da minha mãe. Tem a minha mãe, que também depende de mim, ela precisa de mim, assim como eu dependo dela hoje. Hoje eu acho que a gente tem uma codependência, assim, eu e minha mãe. Às vezes ela acha que ela é 100% dependente de mim, ela tá enganada. Ela não tá ouvindo isso, não. Então ela tá enganada, assim, existe uma codependência. Mas eu tenho certeza no meu coração que se o Senhor chegar para mim e falar assim, vem, meu pai não vai ficar descuidado, a minha mãe não vai ficar descuidado, porque ele vai proteger, entendeu? Ele vai fazer hoje, sabe, Marcelo? Durante anos da minha vida eu andei assim, com medo de tudo, com medo do que poderia acontecer. Mas hoje eu digo assim, cara, eu não conheço nada. Eu não sei de nada, na verdade. Eu tô que nem Jó, sabe? Que você estava aqui no fundamentos da terra, você estava aqui, não, você tá, não estava. Então, quem é você para definir alguma coisa? Quem define sou eu. Eu sei de tudo. Então, se ele sabe de tudo, e eu declaro isso 24 horas da minha vida, que ele sabe de tudo. Se ele diz para mim, vem, eu digo, vou, porque ele sabe de tudo. É, E eu não quero que aconteça comigo como aconteceu com Ezequias, que ficou 15 anos a mais aí e gerou quem? é. Amon. Não, Senhor. Eu quero ser lembrado como aquele que tem o coração como o coração de Davi. E quando o Senhor diz para mim, vem, eu disse como Paulo, combati um bom combate. Encerrei a carreira e mantive a fé. Porque manter a fé é acreditar que tudo, se ele está me chamando, é que tudo que eu tinha para fazer acabou. Tá na hora de descansar nos braços dele. E é o que a gente mais deve almejar, desejar, ansiar. É estar com o nosso pai de volta. Porque eu tenho certeza que é o que ele mais almeja também. É Sim. nos ter nos braços dele de novo. Uhum. Chegar pra gente e falar assim, vem cá, meu filho, vou limpar suas feridas. Deixa eu tirar essa música, senão É. ele vai nos impedir. Você ora finalizando, Claudinha, para nós? Você tá muito abusado comigo com relação à oração, mas É eu porque a oro. sua oração é top demais, velho. O que é isso? Não, não é não. Não é não. A oração é oração. É falar com Deus. Nenhuma é top, todas são iguais. Só vim do coração. O espírito é o Senhor, mesmo, né? obrigada mais uma vez por estar na tua presença. Eu vou passar, Pai amado, todos os dias da minha vida, enquanto eu estiver aqui na terra, dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, vem nos buscar, vem buscar a tua igreja. Me coloca na tua lista, Pai, no teu livro da vida. Eu não vou falar como Moisés, não tira meu nome do livro da vida de jeito nenhum.
Eu vou dizer, por favor, tem misericórdia de mim, deixa meu nome bem aí. E me leva, nos leva, nos leva em segurança, em graça, em paz, na hora que o Senhor achar que é, achar não, tiver a certeza, porque o Senhor tem certeza, de que é a hora, o momento, dai-nos segurança na tua presença, que possamos olhar para o outro, olhar em volta e saber, Senhor, que eles também dependem de nós. Nós somos liderança, nós somos cabeça, Pai amado. Quando o Senhor nos colocou aqui, o Senhor nos colocou como embaixadores do Senhor. É verdade, Então, Senhor. meus vizinhos precisam de mim, meus irmãos precisam de mim, meus filhos, meus amigos, aqueles que passam por mim, os que estão na fila, todos eles, todos, precisam de mim, da minha oração, do meu cuidado, do meu carinho, da minha atenção. Como a gente falou ontem, Senhor, conhecer verdadeiramente as ovelhas que o Senhor colocou na minha mão. Transborda, Pai amado, sobre as nossas vidas. Abre os nossos olhos, não permita que o Deus desse século nos segue, porque nossos olhos, os nossos óculos, a nossa visão está voltada para Ti. Que possamos verdadeiramente manter os nossos corações, Senhor, no que é espiritual, porque quando assim fazemos, Senhor, o Senhor nos dá a paz que excede todo entendimento. A gente não se importa com aquilo que aparentemente a gente perdeu, mas com aquilo que a gente pode perder para a eternidade. Eu não quero perder, Senhor, uma eternidade por algo momentâneo nesse mundo. Eu quero teus braços. Eu anseio, Pai amado, pelo teu colo. Eu anseio pelo teu carinho. Eu anseio, Pai amado, pela tua presença. Cuida de cada um de nós, todos os dias, nos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, paz, tranquilidade. Quebra os traumas, os medos, as ansiedades, os problemas psicológicos, aquilo que nos trava, que nos prende, que tira o nosso equilíbrio emocional, a nossa inteligência emocional, aquilo que nos derruba, que nos afasta da tua presença, aquilo que muitas vezes a gente não enxerga como maldade ou como coisa profana, mas que é. Não permita, Senhor, que nós sejamos enganados ou que venhamos a nos contaminar com as coisas do mundo. Que façamos, Senhor, como Daniel fez. Eu não vou comer da mesa do rei. Eu vou comer da mesa do Senhor. Eu vou comer do fruto da terra que vem das mãos do meu Pai. Em nome de Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, alimenta-nos, Senhor, todos os dias da tua palavra, da tua vida. E nos marca com teu sangue precioso, Jesus. Aleluia. Espírito Santo, oh Espírito Santo, age em nós, cada segundo da nossa vida, para que sejamos, Pai amado, verdadeiramente filhos selados pela aliança do Senhor. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, beijo. Até amanhã. amanhã. Amanhã a gente tem o quê? 0659 aí. 0659. Isso mesmo. A gente vai falar ainda sobre prosperidade. É isso? Então, tá bom. E olha, gente, vou falar uma coisa muito importante. Muito, muito, muito importante. Vamos fazer a ferramenta que o Marcelo colocou hoje de manhã. Cara, ela é transformadora. Aproveita as oportunidades que o Senhor te dá. Aproveita as oportunidades que o Senhor te dá. Não joga fora, não. Porque depois a gente olha para um lado, olha para o outro e diz assim, ninguém me ensinou. O Senhor está te dando de graça. Então aproveita. Vai lá e faz a ferramenta. Aproveita o momento. É tempo de mudar. Beijo! Beijos, beijos. Tchau. Tchau, tchau. Eita.
Tchau.